Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Essa questão dramática colocada por Pôncio Pilatos à multidão e que reduz Jesus Nazareno a um objeto incômodo de quem todos queriam se livrar, é ainda hoje uma pergunta que nos é dirigida a nós e a toda a sociedade. O que fazer com Jesus? O que fazer com esse Jesus que incomoda? Porque o seu evangelho continua a incomodar. Porque a sua vida e a sua proclamação do lugar central de Deus, sem se submeter a ideologias, a pensamentos, a opiniões, a interpretações e ao poder dos sábios e poderosos, continuam a incomodar. Porque a sua palavra, que ultrapassa a superficialidade com a qual nós estamos muito acostumados a viver, continua a incomodar. O que fazer com Jesus? A resposta dos discípulos, em grande parte, é a sonolência. Aquele mesmo sono na noite anterior, quando foram incapazes de vigiar com o Mestre, de acompanhá-lo na luta para submeter a vontade humana à vontade do Pai e ao sofrimento que se aproximava. Judas já havia entregado Jesus. Pedro, por 3 vezes, nega conhecê-lo. O Sinédrio, tribunal que regulava a vida judaica naquele tempo, não hesita em condenar Jesus por blasfêmia, porque sendo homem, se fez passar por Deus, é réu de morte. A multidão que dias antes, como nós, com seus ramos, havia aclamado o Senhor como Messias, sentindo-se frustrada em suas expectativas, como muitas vezes também nós nos sentimos frustrados, pois Deus não age como nossas vontades egoístas e mesquinhas desejam, não hesita em responder do mesmo modo com que hoje gritam muitos nas redes sociais: crucifica-o. Os soldados ironizam mais um condenado à morte infame, objeto de escárnio e diversão em suas mãos. Pilatos lava as mãos. Acostumado a julgar e condenar, pressionado por todos, governador romano, político e militar experiente, teve, naquele momento em que se viu diante de Jesus, a intuição de que estava diante de algo totalmente fora do comum. Talvez por isso tenha tentado aliviar a sua responsabilidade diante do que parecia inevitável. A condenação à cruz daquele homem, humilde carpinteiro de Nazaré, mas responsável por uma semana agitada em Jerusalém, seja por sua
entrada triunfal na cidade, seja pelo episódio da purificação do Templo de Jerusalém, nos dias em que antecediam a Páscoa. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Quase 2000 anos depois, ao ouvirmos hoje esta pergunta de Pilatos, podemos entendê-la apenas como uma curiosidade histórica. Muitos biblistas, teólogos, historiadores, juristas e tantos outros, crentes e não crentes, escreveram milhares de páginas sobre a culpa pela condenação de Jesus. Para uns, os culpados foram os judeus, culpados de não reconhecerem o Messias, de coração endurecido, incapazes de se converter, mesmo diante do Deus feito homem. Para outros, foram os romanos, potência ocupante, povo violento e sem piedade. Artistas fizeram desta cena, deste tema, muitas pinturas, músicas, filmes, mas não é como curiosidade histórica que a pergunta de Pilatos nos importa hoje. Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Ou melhor, e você? Diante desse Jesus, como você posiciona a sua vida? Se você estivesse ali, naquele lugar, como tantas e tantas vezes já imaginamos estar, presenciando esses acontecimentos que são o centro da história do mundo, se você estivesse no meio da multidão, como reagiria? Que resposta daria a Pilatos? O que você faz hoje da sua vida com esse Jesus que chama de Cristo? O que você faz hoje da sua vida com esse Jesus que chama de Cristo? Sim, nós que fomos batizados em seu nome e recebemos nele a vida nova do ressuscitado, o que fazemos com Jesus? Nós que fizemos a primeira comunhão, que participamos da catequese, que recebemos o Espírito Santo no sacramento da Crisma, o que fazemos de Jesus? Você que participa tantas e tantas vezes da Santa Missa, o que faz de Jesus? Nós que muitas vezes nos afastamos da fé, ou que estamos aqui nesta semana somente e nos outros dias do ano, nos outros domingos do ano, esquecemos de Deus. Olhamos Deus, olhamos Jesus com admiração, mas nos mantemos distantes dele. O que fazemos com Jesus? Você que gostaria de ter uma fé mais profunda, mais autêntica, que busca na fé o sentido da vida, o que faz com Jesus? Naquele momento em que Pilatos pergunta isto à multidão, a resposta a essa pergunta determinou a morte de Jesus. Crucifica-o. Então Pilatos lhe soltou Barrabás
e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mas hoje, essa mesma resposta não determina mais a vida de Jesus, e sim a minha vida, a sua vida. Essa resposta determina a sua vida ou a sua morte, porque dela depende se você partilha a sua vida com Jesus, que é vida eterna, ou se você se contenta com a morte que o mundo oferece, ainda que disfarçada de vida. E não pense em neutralidade. A indiferença diante do Deus feito homem já é em si a tua resposta. Pergunte-se agora, no silêncio do teu coração: que farei com Jesus chamado Cristo? O que faço de Jesus? Que farei com Jesus chamado Cristo? O que faço de Jesus?